Antes de mais nada, gostava de, em meu nome e em nome do GES, agradecer o convite que o Centro de Arqueologia de Almada nos dirigiu para apresentar esta temática, que tem a ver com o trabalho que nós temos estado a desenvolver. Portanto, convite que nos foi dirigido na pessoa do Francisco, e temos muito prazer em estar aqui e em poder partilhar isto convosco. Portanto, vamos falar sobre os Capuchos da Caparica, o Convento dos Capuchos da Caparica, e este tem sido um trabalho que eu e o GES temos vindo a desenvolver há algum tempo, juntamente com, enfim, o apoio muito importante de outras pessoas que nós falaremos em seu tempo. Antes de mais nada, gostava de fazer uma breve introdução e apresentar-nos um pouco melhor. Portanto, o GES vem da Universidade de Carleton, do Canadá, ele é luso-canadiano, e trabalhou durante muito tempo num laboratório da Universidade, o CIMS, que justamente se dedica a explorar as tecnologias digitais aplicadas enfim, ao estudo do ambiente construído no seu, enfim, no sentido mais lato. O GES tem uma bolsa ao abrigo de um programa chamado Novos Paradigmas, Novas Ferramentas, que se dedica justamente a explorar o modo como estas tecnologias digitais nos permitem entender valores não só tangíveis e mais físicos do nosso ambiente construído, mas também aqueles que se calhar são mais subtis e que podemos designar como intangíveis. E o nosso trabalho tem justamente a ver com isso. Eu venho do técnico, portanto eu pertenço ao curso de arquitetura do técnico, dirigi durante muitos anos o laboratório de arquitetura chamado ISTAR, e justamente que trabalhava também, e trabalha, com tecnologias digitais, nomeadamente a modelação, a impressão 3D, enfim, por aí fora. E também, durante algum tempo, tive uma experiência muito interessante como diretora do Museu de Engenharia Civil do Técnico, e estive também na direção dos museus do Técnico. O Técnico tem vários museus, e um deles é o Museu de Engenharia Civil, e foi muito interessante cruzar estes dois universos das áreas mais digitais e destas ferramentas digitais com o universo do património. E, portanto, é aqui que se encontram estas palavras-chave que definem de uma maneira, penso eu, muito direta, aquilo que nós fazemos. Nós trabalhamos justamente sobre o património cultural, no seu sentido mais amplo, embora estejamos mais ligados à área da arquitetura, e dedicamos a perceber o modo como as tecnologias digitais, no seu sentido mais amplo, podem permitir-nos tocar, quer o tangível, que é mais ou menos óbvio como é que isso é possível, quer o intangível, que é aquilo que nos seduz sobretudo. Neste sentido, atrás vêm as tecnologias propriamente ditas e, portanto, aquilo que fazemos, que tem a ver, pode assumir vários nomes, como a modelação digital, a reconstrução digital,
E aqui um conceito que é importante, que é o do Building Information Modeling, e que tem a ver com a maneira como certas ferramentas de modelação ou certos programas de modelação permitem associar à geometria outro tipo de dados e, portanto, daí chamar-se Building Information Modeling, dados construtivos, dados históricos, enfim, dados que não são geométricos e, portanto, criar uma base de dados relativamente àquilo que está a ser representado. Se nós lhe juntarmos um H de histórico, nós temos aquilo que é uma área científica que tem, enfim, muita dinâmica em termos atuais, que é a área do HBIM, em que as ferramentas BIM são aplicadas precisamente ao estudo do património construído. Ora, podemos aqui acrescentar tecnologias digitais, portanto, como o laser scanning e a fotogrametria, que nos permitem fazer levantamentos 3D automáticos sem contacto, portanto, não intrusivos, e uma outra, a impressão 3D, que nos permite recriar objetos agora físicos e não meramente virtuais. E, portanto, temos aqui, digamos, esta rede na qual emergem outras duas palavras-chave, conventos franciscanos e conventos arábicos, que têm a ver justamente com a temática daquilo que nós hoje vamos apresentar. E, portanto, isto é, digamos, a nossa nuvem de palavras que enquadra o trabalho que aí vem. E chegamos ao convento dos Capuzes da Caparica. Portanto, o convento dos Capuzes da Caparica foi enfim, é um tema que nos apaixona, justamente porque este intangível aqui não é muito fácil de agarrar. O convento dos Capuzes da Caparica foi fundado em 1558, terá sido, com a extinção das ordens em 1834, abandonado, sofreu um longo processo de degradação e foi, nos anos 50, adquirido pela Câmara Municipal de Almada, que, enfim, de uma maneira muito, enfim, inspirada e por si mesma, portanto, sem qualquer motivação externa, digamos assim, tomou a decisão de reabilitar o convento. O convento sofreu necessariamente obras de reabilitação física e funcional, que lhe, evidentemente, alteraram a sua traça original. E, portanto, nós temos atualmente um edifício, portanto, que é património municipal, é um edifício cultural e algures, enfim, escondido no seu âmago estará o núcleo fundacional que não é antevisto facilmente, pelo menos. Não é antevisto por causa destas obras profundas que a ruína teve que sofrer para poder ser devolvida à comunidade, e também não é fácil porque os franciscanos não eram propriamente uma comunidade que se preocupasse com o culto da memória, pelo contrário. E, portanto, havendo muito poucos registros sobre o convento em si, havendo um edifício que foi recuperado e que teve que sofrer profundas obras de remodelação, portanto, não temos assim pistas muito evidentes sobre o que será ou seria esse núcleo fundacional. No entanto, era importante conhecê-lo e, portanto, nós tivemos à nossa disposição documentação, para já, uma exposição permanente dos recursos,
que foi sobre a história do convento e sobre, enfim, sobre a sua, sobre aquilo que foi possível levantar sobre a sua história e sobre a sua fundação. E esta exposição permanente teve também associado um catálogo muitíssimo bem documentado, com toda a documentação que foi possível reunir, catálogo coordenado pelo professor João Luís Inglês Fontes e exposição coordenada pelo, à data, diretor do convento, o Dr. Luís Nascimento. E, portanto, esta informação foi muito importante também a colaboração do professor João Luís e do Dr. Luís Nascimento, e, portanto, nesta interação foi assim que nós procuramos, com os nossos recursos, tentar perceber como é que podíamos desenvolver uma metodologia para conseguir ir desvendando essas layers do passado e chegar, talvez, àquilo que fosse um núcleo fundacional. E perguntam-me porque é que isto é importante, porque é que isto pode ter interesse para além de ser o conhecimento pelo conhecimento. Porque a direção do convento tinha todo o empenho em, a partir desse conhecimento, recriar o programa, ou um programa cultural muito identitário dos capuchos. Portanto, não era uma questão meramente do conhecimento em si, mas era o conhecimento desse passado para chegar a um fim. Portanto, e tudo isto para nós era extremamente interessante e desafiante. Bom, e então, como é que nós vamos abordar isto? Portanto, nós não temos, como eu disse, enfim, uma documentação profusa, levantamentos detalhados, temos um edifício que está reabilitado e, portanto, não vamos, não faz muito sentido agora começar a demoli-lo ou a escavá-lo, ainda que em parte, isso não é um processo fácil. Portanto, como é que nós vamos procurar refletir sobre isto de uma maneira, digamos, não intrusiva, mas ao mesmo tempo que as nossas especulações sejam apoiadas cientificamente. Bom, então, este esquema revela ou sintetiza aquilo que foi ou que está a ser a nossa abordagem. Bom, então nós temos que nos servir, tentar nos servir de uma documentação que se calhar está na raiz dos capuchos, neste caso o estudo dos estatutos da província de Santa Maria da Rábida. Este texto é um texto muito importante porque descreve sobre vários ângulos aquilo que devia ser toda uma normativa que regulava a vida capucha e que, inclusivamente, num dos seus capítulos, descreve o modo como os conventos deveriam de ser construídos. Portanto, os espaços que deveriam ter que ter, as dimensões que esses espaços deveriam ter, os materiais de que deveriam ser construídos e por aí fora. E, portanto, é uma referência extremamente importante porque era, para nós, a coisa mais palpável que tínhamos, em termos de perceber o que devia de ser esse arquétipo de convento capucho. Este documento descreve outras dimensões da vida capucha, inclusivamente o que os frades podiam ter em termos de pertences, o seu próprio hábito e por aí fora. Portanto, é um documento interessantíssimo que se encontra na Torre do Tombo e esta versão a que nós temos acesso é uma versão do século XVII, não é a versão original, mas é a versão que nos chegou a termos. Bom, depois a nossa ideia era, e foi, vamos estudar este documento, vamos tentar perceber os espaços que são descritos e vamos procurar
digamos, materializá-los e, portanto, construir modelos volumétricos dos capuzes que nos permitam dar a sensibilidade, adquirirmos a sensibilidade sobre o que é que deveria de ser cada um desses espaços que deveria de constituir um convento de capuz. Os estatutos não são hiper detalhados, ou seja, não descrevem todos os espaços, por exemplo, os átrios não são aqui mencionados e é muito interessante essa ausência para nós, porque o convento gira à volta daquela rótula distribuidora que é o claustro, e isso não é descrito. E também certas adjacências também não são descritas. Portanto, nós temos aqui temos aqui uma descrição, mas não uma descrição extremamente exaustiva nem detalhada. Por outro lado, também pensámos que era importante tentar lançar um olhar para outros conventos capuchos da zona arrábida, em que, de alguma maneira, essa ligação às origens estivesse mais evidente e, portanto, nos permitisse estabelecer comparações mais diretas com o convento dos capuchos. E, a partir daí, estabelecer interpretações desses próprios espaços mais ligados à origem a partir dos próprios estatutos e, portanto, tentar perceber aqui pontes que nós pudéssemos fazer com o convento dos Capuz da Caparica. Tudo isto, o nosso objetivo era que nos permitisse vir a conseguir fazer uma reconstrução virtual, portanto, um HBIM do convento dos Capuzes. Ora, tivemos a preocupação de tentar que a interpretação das dimensões descritas nos estatutos que têm a ver com palmos e pés fosse traduzida em medidas atuais e para isso socorremos-nos deste artigo do professor Oliveira Marques. E aqui está o que eu falei relativamente há pouco sobre o lançarmos um olhar para outros conventos arrábidos e, portanto, o convento da Caparica está no meio de um triângulo capuchinho, digamos assim, constituído pela Arrábida, a Origem, Alferrara e Sintra. E, portanto, a Caparica está aqui no meio e portanto, a ideia era e é procurarmos fazer esta ligação. Os estatutos, portanto, foram interpretados, como eu disse, e, portanto, começámos a traduzir volumetricamente as descrições do texto e tentar interpretar passo a passo cada um dos espaços. E isto são folhas, como podem ver, que têm a ver com essa nossa interpretação. Há certos espaços nos estatutos que são mencionados, mas cujas dimensões não são referidas, como, por exemplo, o coro alto, como, por exemplo, os confessionários e outros. E, portanto, quando nós não tínhamos essa referência dimensional, os espaços foram identificados com uma cor vermelha para distinguir dos outros que, objetivamente, eram descritos dimensionalmente. Portanto, estas folhas de trabalho acompanharam-nos em viagens até aos outros conventos e foram tiradas notas e fomos comparando aquilo que íamos encontrando com o texto. Fomos fazendo essa comparação. E, portanto, foi possível fazer para cada convento, de Alferrara, Rábida, Caparica, Sintra, uma espécie de anatomia dos espaços de cada convento, em que
cada espaço possível de identificar foi levantado, com fotogrametria, a maior parte das vezes, e foi comparado entre si. E a partir daí criámos de cada convento aquilo que nós chamamos um puzzle dos estatutos, portanto, ou seja, cada convento, com base nas suas plantas, era interpretado volumetricamente através dos pequenos cubinhos que corresponderiam a cada espaço descrito nos estatutos e que nos iria permitir perceber como é que em cada caso, cada convento tinha uma, digamos, uma descrição determinada segundo os estatutos. E, portanto, isto aqui estão a ver, por um lado, do lado esquerdo, os capuchos da Caparica e do lado direito estão a ver os capuchos da Alforrara, que, apesar de ter ruído o segundo piso, ainda é possível compreender muito bem a maior parte da estrutura do convento. E, portanto, isto ajudou-nos, esta metodologia, a estabelecer pontes e, entre os outros conventos, como eu disse, os capuchos, e a tentar perceber aquilo que poderiam ser as hipóteses mais viáveis de explicação para o espaço do convento dos Capuchos da Caparica. Aqui podem ver alguns dos levantamentos fotogramétricos que nós fizemos, portanto, aquilo que eram, portanto, podem ver aqui, por exemplo, exemplos das cozinhas de Sintra e da Rábida. O caso, por exemplo, na primeira coluna, aqui do lado esquerdo, vemos as ministras de cada um dos conventos. As ministras, já agora, eram os passapratos entre o refeitório e a cozinha, e têm dimensões que podem ser muito diferentes. Vêm do lado esquerdo duas impressões que nós fizemos, impressões 3D, e elas estão à mesma escala, e pode-se perceber que a ministra de Sintra é obviamente muito mais reduzida relativamente à ministra da Alforrara. E estes modelos físicos, nós podemos mexer e podemos rodar nas mãos e podemos comparar, permitem-nos também comparar cada um dos elementos, componentes de cada convento, de uma maneira muito interessante. E, portanto, perceber melhor não só aquele convento que é o nosso foco, mas também perceber a sua relação com os outros. Ora bem, e chegamos ao convento dos Capuchos da Caparica, propriamente dito, e aquilo que eu vou explicar agora é digamos, o trabalho que nós temos estado a fazer até agora. Ou seja, nós resolvemos vir de dois pontos diferentes. Por um lado, do passado, e temos estado a fazer este trabalho a partir muito diretamente da interpretação dos estatutos de Santa Maria da Rábida, e, portanto, a reconstituição daquilo que era a organização de um convento de capucho e de comparação com os outros conventos, mas, por outro lado, também sentimos necessidade de vir, de fazer um percurso a partir da coisa física, que é o convento dos Capuchos da Caparica, propriamente dita, que é também em si, digamos, podemos entendê-lo como um grande documento. E, portanto, também era preciso vir daí, entendê-lo. E começámos por fazer uma experiência de levantamento do convento. Aqui podem ver, isto é uma nuvem de pontos que decorre um levantamento de laser scanning da fachada, e houve aqui um processo de modelação, em que a nossa preocupação teve a ver com uma modelação, tentar perceber em que medida conseguimos detalhar com o maior rigor possível a geometria do edifício, e, portanto, com base na nuvem de pontos adquirida,
isso era possível, portanto, isto é um trabalho feito pelo GES. Podem ver aqui o que está a cor é a nuvem de pontos, portanto, a nuvem está por baixo do modelo e, portanto, permite perceber a relação. Aqui neste corte que estão a ver da fachada, podem inclusive perceber opções de modelação que foram feitas. A fachada não é vertical, como é evidente, e a modelação, o modelo físico é porque o esforço de modelar este desvio, neste caso, não se justificava e, portanto, isto foi um protótipo, foi um ensaio que nós fizemos, e estando a nuvem ligada e podendo-se ligar e desligar do modelo, essa relação pode-se perceber, portanto, não é escondida, portanto, pode-se perceber a diferença entre o modelado e o real, traduzido pela nuvem. Portanto, às vezes temos que fazer essas opções exatamente porque, estando a falar de um objeto de património que é necessariamente irregular, que tem necessariamente, digamos, as suas próprias idiosincrasias, por vezes modelar até à exaustão todos os detalhes, temos que fazer opções na modelação, mas deixando a nuvem de pontos subjacente, temos sempre a possibilidade de perceber esses desvios. Pronto. E, portanto, aqui vêem vários aspectos da fachada que foi modelada. E aqui vem também o resultado dessa modelação. Foi modelada a fachada, mas também espaços que estão imediatamente adoçados a essa fachada, como o átrio de entrada e o coro alto. E continuam aqui a ver na imagem a cor, a ligação com a nuvem de pontos que nós podemos ter sempre presente. E, portanto, este modelo era também um objeto importante na medida em que nos dizia até que ponto nós conseguiríamos ir no detalhe geométrico do edifício, que é extremamente importante para respeitar a sua identidade, e como é que a partir daqui também o poderíamos começar a desconstruir no sentido de poder vir a ilustrar hipotéticos estados da sua evolução ao longo da história. Ora bem, e aqui passámos para uma outra experiência que foi, muito bem, nós temos um modelo virtual, mas agora queremos perceber até que ponto nós conseguimos, a partir daqui, obter um modelo físico. E isto porque achámos importante que, portanto, até pelo trabalho de especulação que estávamos a fazer, poder ter um modelo físico, porque o modelo físico pode ser partilhado de uma outra maneira por várias pessoas, e pode inclusivamente ser um elemento, se calhar, de comunicação talvez mais direta em certas situações do que um modelo virtual. E, portanto, a primeira questão que se nos colocou é, bem, então se vamos imprimir isto e se vamos criar um modelo físico 3D, por onde é que começamos? E uma das coisas que temos logo que fazer é parti-lo, porque não é, até porque estamos a trabalhar com impressoras, neste caso, que têm uma área, um volume de trabalho limitado, e, portanto, o segmentar de uma maneira lógica o modelo para poder imprimi-lo e depois poder reconstruí-lo novamente, era importante. E, portanto, isto aqui foi o primeiro puzzle digamos, de composição do qual partimos, e depois fomos evoluindo, porque as experiências depois foram-nos conduzindo mais longe, como poderão ver. Aqui são algumas das primeiras experiências de impressão, e uma das coisas que nós queríamos era que o detalhe do modelo à escala que nós estávamos a querer imprimi-lo
fosse traduzido. Portanto, esse detalhe era importante para se perceber que aquele modelo era o modelo dos capuz. Portanto, para nós essa identidade é muito importante. E fizemos uma experiência para perceber, bom, se eu imprimir isto, a que escala é que eu tenho que imprimir, qual é a escala de maior redução que eu tenho que chegar para que o detalhe seja lido. E chegámos mais ou menos aqui a uma escala de 1:40, e é essa escala que estão aqui a ver nestes modelos. A imagem do lado direito retrata, digamos, a evolução de um processo de decomposição mais aprofundado que nós depois acabamos por seguir. Ou seja, no lado esquerdo, veem que isto é uma peça única, portanto, nós temos a cornija, temos a moldura da janela, temos portanto, tudo isto é uma peça só. Mas depois, a certa altura, começámos a querer introduzir variações de materiais. E era importante que as peças, nesse caso, fossem autonomizadas. E, portanto, é esse processo aqui de maior partição que nós começámos a ensaiar e, portanto, quando nós partimos mais, temos que perceber depois como é que elas se encaixam e depois isto tem a ver com várias experiências, de modo que a dilatação do material no processo de impressão depois seja controlado, de modo que no seu final as peças venham a encaixar corretamente umas nas outras. E, portanto, chegámos a uma situação em que as janelas, por exemplo, foram completamente, digamos, decompostas, portanto, o seu aro de pedra foi autonomizado da castelharia e da própria chapa do vidro e, portanto, chegámos a um processo de composição, digamos assim, que de alguma maneira esta imagem permite perceber. E, portanto, já não me lembro quantas peças é que aquele modelo que eu mostrei, que corresponde à fachada, mais o coro, mais o átrio tem, mas tem imensas peças. E, portanto, a nossa preocupação foi sempre, como eu disse, respeitar a identidade do objeto e para isso era preciso ser muito fiel do ponto de vista da sua interpretação geométrica, inclusivamente das suas assimetrias, das suas falhas aparentes, vamos chamar falhas, pôr falhas entre parênteses, claro, porque é isso que dá o caráter, e esse caráter era importante que transpirasse também do modelo físico. Portanto, este aqui é o resultado que obtivemos e, enfim, há aqui coisas interessantes, eu não vos quero amassar muito com estas histórias, mas isto, enfim, dava para falar de muita coisa, inclusivamente a maneira como o modelo físico, a certa altura, nos permitiu ensaiar a maneira como o edifício se nos revela. Certamente já foram aos capuchos e quando se aproximam, o átrio de entrada é negro, quer dizer, não vemos nada lá para dentro, a não ser à noite, quando as luzes artificiais se acendem, não é? E, portanto, a certa altura, sentimos a necessidade que o átrio não fosse branco e pensámos, vamos procurar também recriar, perceber até que ponto a impressão 3D nos permite recriar o próprio revestimento das azulejos do átrio e, portanto, nesse sentido, fazia também sentido iluminá-lo para que esse interior se revelasse de dia, só quando estamos muito, muito perto do gradeamento é que nós conseguimos perceber esse revestimento de azulejos e, portanto, isso acontecia exatamente no modelo físico e, portanto, era como se de repente o modelo ganhasse ali uma espécie de decoração, de segredo que se revelasse com o acender da luz e, portanto, isso foi motivado pela recriação
dos próprios azulejos, que eu também vou mostrar aqui à frente. Aqui são alguns aspectos do modelo, o couro, e por trás, digamos, aqui podem ver uma caixinha cinzenta, onde está exatamente o sistema de iluminação do átrio de entrada. E aqui estamos dentro do átrio de entrada, propriamente dito, e de uma outra experiência que de facto fizemos foi a recriação dos azulejos. E aqui foi também um desafio, porque aqui não estávamos a falar de um elemento volumétrico, estávamos a falar de algo que tem muito, portanto, que é muito bidimensional, portanto, todo aquele painel de azulejos e a maneira como eventualmente não conseguiríamos a esta escala de alguma maneira reinterpretar esses painéis de azulejos no sentido que num relance do olhar ainda eles pudessem ser conhecidos como pertencentes àquele edifício. E, portanto, isto aqui foi o resultado a que chegámos, e esta outra imagem podem ver algumas etapas do processo de interpretação, desde a captação fotográfica da imagem do revestimento até, digamos, a vários testes de impressão. O desenho, digamos assim, teve que ser também reinterpretado, porque evidentemente que estamos a falar de uma escala 1:40 e, portanto, não era recriável a esta escala todo o detalhe que o original tem, e, portanto, houve aqui também um processo digamos, de downgrade de detalhe, mas com a nossa preocupação de não perder essa identidade, e depois toda uma exploração daquilo que poderia ser a cor, que era extremamente importante para também conseguirmos chegar a um resultado final que nos permitisse identificar com o original. Ora bem, e chegados aqui, portanto, temos aqui digamos, explorações várias, portanto, que nós fizemos sobre o convento e neste momento digamos que estamos em boas condições de começar de novo. E começar de novo este detalhe este slide é um bocadinho isso, que é como é que a partir agora destas experiências, destes ensaios, destas abordagens que foram feitas, nós podemos começar efetivamente aqui a descascar ou a tentar descascar os vários layers do passado para, de uma maneira sistemática ou tão sistemática quanto possível, chegar a uma reconstituição do núcleo original. Bom, a nossa ideia é fazer um pouco da acupuntura, digamos assim, sobre o edifício. O edifício tem vários pontos que nos ligam de uma maneira mais evidente a esse passado, e a ideia é procurar agarrar neles e seguir-lhes a pista um a um. Temos, por exemplo, a cripta. A cripta é algo que é um espaço muito, muito, muito delicado, que não é suposto sequer se poder vir a ser visitável de uma maneira fácil pelo público, portanto seria um espaço interessante de revelar através destas tecnologias, portanto tornar acessível. Temos depois, por exemplo, uma descrição interessante nos estatutos daquilo que são os conventos, ou eram as entradas dos conventos franciscanos, que eram sempre umas entradas alpendradas. E eu, de facto, tive sempre muita dificuldade em olhar para a fachada dos capuzes atual e ver um alpendre. Nunca consegui perceber o que é que seria, até que um dia nos deparamos com esta pintura de Frans Post, um pintor holandês, que podem ver aqui no canto inferior esquerdo do ecrã, e que retrata um convento no Brasil do século XVII e que tem justamente uma entrada em alpendre. E, portanto, isto foi uma das pecinhas do puzzle que nós encontramos e que
é uma ponta para onde agarrar, para tentar perceber o que seria essa entrada original do convento dos Capuchos. Bom, e há outros pontos, como, por exemplo, a ministra do próprio convento, que está, enfim, pensamos que mais ou menos escondida, mais ou menos a descoberto, o Dr. Luís de Nascimento mostrou-nos, enfim, uma escavação que teria sido feita em função de uma performance de um artista que em tempos foi feita e que revelou aquilo que poderia ser um arco da ministra e, portanto, é algo que também é uma pontinha também por onde puxar. Portanto, este convento tem muitas pontinhas por onde puxar e a ideia é procurar de maneira mais, enfim, paciente e através destes meios ir puxando essas pontas e tentando, portanto, fazê-lo de uma maneira que seja apoiada do ponto de vista científico. E, portanto, de tal maneira, esta imagem revela-nos isso. Já agora, eu disse que os estatutos não falavam só do edifício ou do convento, do que deveria ser um convento capucho. Falam também daquilo que são os deveres, os hábitos, enfim, rituais que os frades capuchos deveriam de obedecer. E fala também da maneira como deveriam de vestir. Há uma descrição muito, muito detalhada sobre o hábito capucho. E uma das coisas que para nós era importante era tentar imaginar o convento como ele era vivido, como ele era habitado. A partir daí procuramos recriar não só o hábito capucho, mas também temos em mente a recriação de certos cenários em certos espaços que nos permitam fazer ecoar essas vivências, porque o espaço e as vivências são indissociáveis e isso permitia-nos ir mais além. E cá está o intangível, o tentarmos chegar aonde estas tecnologias, onde essas tecnologias nos permitem tocar. Isto é uma recriação do hábito capucho e vem, é decorrente justamente de tentarmos interpretar o que está descrito nos estatutos e a partir daí enfim, quem faz o hábito põe um monge lá dentro e, portanto, conseguimos, enfim, recriar aquilo que seriam os habitantes daqueles espaços. E agora virávamos uma página, isto é literalmente virar uma página, porque há, perto do convento dos Capuz da Caparica, aquilo que são os restos de um outro convento, que é o Convento da Rosa. O Convento da Rosa fica ao fundo da rua onde eu moro. Eu só há pouco tempo descobri isso. E o Convento da Rosa temos a expectativa que por serem, apesar de ser um convento paulista, portanto não é um convento franciscano, mas que sendo espaços contemporâneos que permitissem também, o seu estudo também permitisse de alguma maneira estabelecer algum tipo de paralelo com o convento dos Capuchos. E portanto é este virar de página muito, enfim, rapidamente, que já agora gostava também de vos dar nota. Nós deparámos com este artigo do professor Rui Mendes, muito interessante, sobre o Convento da Rosa, ou o Mosteiro de Nossa Senhora da Rosa da Caparica, e sob o arquiteto régio Luís de Frias Pereira, que o terá redesenhado.
E ele fala-nos de um espólio de desenhos raros que existem na Torre do Tombo e aos quais nós tivemos acesso, justamente chegamos lá por via da pista que nos deu este artigo. E, portanto, estes são algumas imagens dos desenhos que fazem parte desse espólio que se encontra na Torre do Tombo, e entre eles encontram-se duas plantas, aqui só vemos uma, será a planta mais recente. Portanto, uma das plantas, o professor Rui Mendes calcula que diz respeito, ou dirá respeito, ao convento no seu estado original, em 1593, talvez, e a outra planta, esta que estamos aqui a ver, que seria a resultante do traçado do arquiteto Luís Frias para o projeto de renovação do convento. E a partir daqui nós temos a expectativa de conseguir recriar virtualmente o convento e de procurar perceber a sua organização espacial. Não o fizemos, isto é uma intenção que nós temos. O convento, já agora, o Convento da Rosa, situa-se muito perto do convento dos Capuchos da Caparica. O que vem aqui nesta imagem, a cores, será justamente restos do convento, nomeadamente aquilo que é mais visível é um degrau, terá sido provavelmente talvez um transepto, fazia parte talvez do transepto da igreja, e uma fonte, mas não temos acesso a muito mais, até porque neste momento não conseguimos entrar dentro da propriedade, temos chamada privada, temos que pedir autorização e, portanto, isso ainda não foi possível. Aqui podem ver algumas imagens, nomeadamente uma antiga, uma fotografia muito antiga daquilo que eram ainda algumas ruínas do convento que hoje não existem de todo, e uma fotografia em baixo desse degrau que ainda é visível, e uma outra imagem da fonte. Esta sim é visível da rua, digamos assim. E aqui, enfim, podem ver algumas das nossas tentativas de perceber o que poderia ser a implantação do convento, poderia ter sido, tendo em atenção que o que vem aqui, esta linha vermelha, é o tal degrau do transepto, e, enfim, isto são hipóteses de ligação desse vestígio no terreno com aquilo que pode ser a sua equivalência na planta e a respectiva orientação desta. A planta está, digamos, a uma escala possível, relativamente à imagem do Google. Nós queremos que esta seja, digamos, a orientação mais plausível, portanto, com o altar nascente, mas, evidentemente, isto são tudo especulações ainda muito, muito superficiais sobre o que é que poderá ter sido essa implantação. A implantação seria importante para começarmos a perceber a relação daquilo que seria o edifício com o seu território. Acreditamos que haverá certamente registros e, enfim, talvez testemunhos escritos, mas não houve ainda a oportunidade de conseguirmos perceber ou de estudarmos muito isso. E, portanto, isto são meras especulações, portanto, são mais intenções da nossa parte neste momento, mas sempre no sentido de tentar perceber em que medida este convento, do qual nós temos essa documentação mais original, nos poderá também ajudar a estabelecer um paralelo com o
convento, que é o nosso alvo. Eu agradeço muito a vossa atenção e a oportunidade que nos deram de mostrar o que estamos a fazer. Se tiverem alguma questão, por favor, estamos à disposição para responder. Se nos quiserem contactar, também estão aqui os nossos contactos e teremos todo o gosto em, enfim, partilhar convosco este trabalho ou, enfim, informações que possam ter, de alguma maneira, sobre esta temática ou temáticas que estejam interessados e que nós possamos também, eventualmente, quem sabe, ajudar. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Na Universidade de Granada, lá. Bem, esperemos que todos vocês que participaram e que assistiram a esta comunicação tão interessante tenham tirado aqui o partido que penso que todos gostamos. Agradeço desde já muito à Ana Tomé e ao GES por disporem esta atividade, esta possibilidade de partilhar connosco o conhecimento e o trabalho que têm desenvolvido. E pronto, não sei se haverá questões, inclusive eu gostaria até de perguntar à Ana e ao Jess se nós, como foram informados, estamos a gravar esta sessão e queria-lhes perguntar se há possibilidade ou se vocês autorizam que esta sessão seja disponibilizada posteriormente, ou no nosso site, ou de outra forma. Não, eu não tenho problema, mas Jess, do you have any problem in the recording of this? Yes. Tudo bem, Francisco. Nós provavelmente já houve pessoas que nos perguntaram se nós podíamos enviar a apresentação, nós eventualmente vamos pôr numa plataforma que depois esteja acessível através de um link ou do nosso site, porque de facto acho que a informação é tão valiosa e tão interessante que se vocês autorizarem, claro que é uma mais-valia para todos os que queiram retomar o processo e o assunto. E acho que vai também enriquecendo o próprio acervo do Centro de Tecnologia da Almada e que esperemos que venha a continuar a crescer com este tipo de participações tão valiosas como a vossa de hoje. Muito obrigada. Resta-me agradecer em nome do Centro de Tecnologia e de saberem que estamos sempre a contar com vocês e sim, esperamos que me encontrem connosco para o que for preciso. Com certeza, Francisco. Nós agradecemos imenso. Temos todo o prazer em que a apresentação seja divulgada, até porque podemos partilhar esse conhecimento e beneficiar também de quem nos queira ajudar, o que para nós também é muito importante, não é? Porque estes trabalhos fazem-se sempre com interação e com colaboração, não é? E, portanto, isso para nós também é muito importante. Portanto, muito obrigada pelo convite. Temos aqui uma pergunta, é uma senhora que se chama Maria João de Sousa que pôs no chat que tem uma pergunta para fazer, por isso ela pode... Boa tarde, é mais um comentário se calhar do que uma pergunta. Eu faço parte da equipa de investigação e de trabalho do projeto de reabilitação do convento dos Capuchos de Sintra e vejo que vocês tiveram alguma abordagem com esse convento que é difícil obviamente de comparar com o trabalho que estão a fazer. Os estatutos efetivamente dão essa indicação, mas para estruturas arquitetónicas lineares, digamos, e Sintra compara-se mais ao da Rábida, sobretudo ao Convento Velho da Rábida. Nós também começámos por fazer esse tipo de abordagem que tornou-se praticamente impossível e queria só fazer um comentário que era se tiveram acesso ao Espelho de Penitentes, a crónica do Frei António da Piedade, que é um documento que visita todos os conventos arrábidos e descreve o que vê. E, portanto, isso pode-nos dar alguma indicação porque o que nós temos nos estatutos, no fundo, são indicações de construção
e depois temos alguma descrição de uma visita e mesmo as crónicas de todos os visitantes do século XVIII que vieram a Portugal e que visitaram vários sítios, dão muitas indicações para os dados construtivos que teríamos no local. Nós chegámos a muitas interpretações. Eu sou arqueóloga de profissão e nós fizemos uma série de trabalhos arqueológicos no local também que vieram dar algum contributo para as fases construtivas. Eu queria perguntar se, eu não tenho presente, se alguma vez houve trabalhos arqueológicos aí na Caparica, porque eu penso que falta alguma informação de fases construtivas para vocês conseguirem fazer essa reconstrução que pretendem. Sim, quer dizer, nós chegamos sempre a esse muro. Nós precisamos de escavações arqueológicas, nós somos dos arqueólogos, por isso é que nós nos aproximamos deles. Foi com esse, enfim, objetivo subreptício. Relativamente à crónica dos penitentes, sim, nós temos acesso à crónica, mas a crónica requer uma leitura é mais difícil de ler, portanto é um documento que nós temos que ler com mais devagarinho. Nem sempre é fácil lê-lo, porque é difícil de interpretar, mas é um documento que nós tivemos e temos acesso, mas outro... Imagino que sim, portanto não estou, obviamente, não é uma crítica, é só um apontamento. Eu queria com isto também dizer que nós já temos muito trabalho feito nessa área em Sintra, e podemos disponibilizar alguma informação ou alguma troca de impressões que seja útil para o vosso trabalho. Isso para nós era extremamente interessante. Não, acho que para nós isso era, aliás, isso fazia parte dos nossos planos. Mas, entretanto, veio a pandemia e tivemos todos que ir para casa. E ficámos todos metidos no buraco. Mas isso era uma das coisas para nós importantes, era ir a Sintra. Sintra, de facto, é muito diferente. É muito engraçado, porque uma das coisas que nós percebemos com esta abordagem foi que sobra-nos espaço. Portanto, o convento dos Capuz da Caparica tem espaço a mais, entre aspas. Nós não conseguimos explicá-lo. A mais relativamente à descrição dos estatutos. Sintra tem a menos, enfim, não é a menos, é o que é. Portanto, Sintra é completamente fora da norma, digamos assim. Mas também tem a ver um bocadinho com o espírito de construção do local e dos frades virem diretamente da Arrábida. Portanto, não é o que não acontece na Caparica, não é? Portanto, exato. Mas por isso mesmo também é muito interessante em si, essa diferença, essa especificidade. E para nós seria extremamente interessante se pudéssemos trocar impressões sobre isto e agradeço-lhe imenso. Eu trabalho na Parques de Sintra, que é a entidade que gera esse património na Serra. Nós já temos uma série de colaborações com o Instituto Superior Técnico, inclusive temos alguns trabalhos de BIM com a professora Rita Bento para o Palácio Nacional de Sintra. Podemos eventualmente, se calhar, estender esses trabalhos ao convento e falarmos um bocadinho melhor. Eu fico com os vossos contactos e mando-vos um mail e falaremos melhor sobre este assunto. Certíssimo, muito obrigada. Obrigada. Temos mais uma pessoa para falar, é Hélia Silva. Pode falar. Olá, Ana, como está? Olá, Hélia. Diga-me uma coisa, vocês viram os processos de extinção dos dois edifícios? Nós sabemos que existem, mas não chegámos a lê-los em detalhe. Mas faz parte daquela documentação que nós não explorámos. Sabemos que existe, sim, mas não chegámos a explorar. Provavelmente na descrição de 1834 pode ajudar, tanto num dos conventos como no outro. A descrição para venda geralmente dava apontamentos que nos permite definir alguns passos que temos dúvidas porque foram muito alterados. Gostei imenso do trabalho, parabéns aos dois. Muito obrigada, Hélia. Obrigada por ter também assistido, obrigadíssima.
Não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou um comentário. No chat temos recebido muitas mensagens de agradecimento à oradora e acho que também ao Centro Cristão da Almada para continuar estas iniciativas, e por isso, se mais ninguém tem alguma questão, eu dou por encerrada esta conversa. Então, Mariana, muito obrigada a todos. Nada. Nós adoramos a experiência e, portanto, cá estaremos para a próxima conversa. Sim, que a partida será em abril. Em abril. Ok, cá estaremos. Muito obrigada.